Nossa reflexão de hoje começa com um movimento de 5 mulheres: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas eram filhas de Zelofeade, da tribo de Manassés, filho de José. Elas começaram a ouvir pelo acampamento a respeito de como seria a divisão das terras de Canaã entre as tribos. Uma vez que a terra pertencia ao Senhor, os israelitas não podiam dividi-la e nem dispor dela como bem entendessem. Manter a herança de geração em geração era importante para cada família e para as tribos às quais as famílias pertenciam. E assim como outras nações daquela época, Israel era uma sociedade extremamente patriarcal e os pais deixavam as suas propriedades para os filhos. Se o homem não tivesse filhos, deixava os seus bens para o parente do sexo masculino mais próximo, mas não para uma filha. A herança dela era o dote que ela recebia no casamento. Sabendo de tudo isso, as 5 filhas de Zelofeade consideraram essa lei da herança injusta. Elas corriam o risco de que a herança do seu pai fosse simplesmente passada para outra pessoa. Então elas foram falar com Moisés diante de Eleazar, o sacerdote, dos líderes e de toda a comunidade na porta do tabernáculo, para que eles considerassem a possibilidade de mudar a lei. O argumento delas foi o seguinte: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Como se tratava de um caso inédito, Moisés foi buscar orientação do Senhor sobre o que fazer. Em geral, o sistema não era totalmente injusto com as mulheres. Ela recebia um dote do seu pai como presente de casamento e normalmente o pai exigia que seu genro fornecesse muito, se não todo o dote. Esse dote podia ser roupas, joias, dinheiro, móveis ou outras coisas de valor. A ideia era que o dote pudesse ajudar no sustento da mulher se seu marido a deixasse ou morresse inesperadamente. Bem, Moisés então foi buscar orientação do Senhor sobre essa situação inusitada. E o Senhor falou a Moisés dizendo o seguinte: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Deus pareceu satisfeito que as filhas de Zelofeade tivessem trazido esse assunto a Moisés. E assim ele estabeleceu como lei válida dali em diante que se um pai não tivesse filhos, a herança poderia ir para as filhas. É interessante ver que as filhas de Zelofeade se mostraram verdadeiras mulheres de fé, empenhadas em dividir uma terra que ainda não tinham em suas mãos, mas sabiam que iriam possuí-la pela fé. Depois disso, Deus falou para Moisés que o momento da sua morte estava chegando. Diante disso, Moisés não reclamou e nem tentou fazer Deus mudar de ideia. Ao contrário, ele expôs diante de Deus a sua única preocupação: a necessidade de um novo líder para o povo, para conduzi-los nas suas batalhas, para que eles não ficassem como ovelhas que não têm pastor. Deus então respondeu dizendo que Josué era o sucessor que ele havia escolhido. Até este ponto, Josué era conhecido como auxiliar de Moisés. E com certeza não foi motivo de surpresa ele ter sido escolhido por Deus para ser o novo líder do povo de Israel, uma vez que ele vinha trabalhando junto com Moisés desde que a nação havia deixado o Egito. Era um homem cheio do Espírito e havia sido disciplinado pelos rigores da escravidão do Egito e pela marcha no deserto. Josué era, em todos os aspectos, o sucessor perfeito de Moisés. Josué deveria ser apresentado a Eleazar, o sacerdote, e a toda a congregação. Eleazar imporia as mãos sobre ele, dando-lhe autoridade para o período de transição de liderança. Esta apresentação pública e a imposição de mãos sobre Josué foi importante porque permitiu que toda a nação de Israel soubesse que Josué assumiria a liderança e que a nação deveria se preparar para respeitá-lo como líder e obedecer aos seus comandos. E a 27ª palavra de bênção de Números é:
Uma das responsabilidades dos líderes cristãos de hoje é preparar a nova geração para dar continuidade à obra de Deus. A única coisa que impede a extinção da igreja local é uma nova geração de líderes bem ensinada e bem treinada. Se falharmos nisso, colocaremos em perigo o futuro dos nossos lares, das nossas igrejas e até o futuro do nosso país. E no próximo capítulo, nós vamos ver qual era o segredo do sucesso de Israel e o que é que nós podemos aprender praticando esse segredo. Não perca! Até amanhã!